Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40, 30 e 31. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempinho de lições, de aprendizado, dentro de nosso tema, o Apocalipse para todos. Estamos na terceira unidade, aquele capítulo, aquele momento em que João começa assim: depois destas coisas, olhei para o céu e vi uma porta aberta e ouvi uma voz que falava comigo, como aquela que ouvi no princípio, como de trombeta, que dizia para mim, ou que disse para mim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas irão acontecer. Que clareza aqui prova de modo claro a divisão do ponto anterior para com este ponto. Também a divisão no texto dos assuntos pertinentes. Enquanto no ponto anterior a gente aprendeu sobre as cartas às 7 igrejas. Agora, a partir deste capítulo, nesta divisão, o Senhor Jesus convida João, ou dá uma ordem para ele. Ele deveria sair da terra, não só sair da terra, mas sair do corpo. Por quê? O Senhor iria mostrar para ele as coisas futuras. É claro que para João, as 7 igrejas, as cartas eram futuras também, mas quando a gente diz agora futura, em relação ao capítulo 4, a esta terceira sessão, é este futuro longínquo, que não sabemos quando ele vai começar e quando ele vai acabar. Aliás, só sabemos que este tempo depois dessas coisas só vai finalizar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ao passo seguinte. Ele dá o seu testemunho dizendo que imediatamente fui arrebatado em espírito ao céu. Aprendemos já ontem que seria impossível ele ver tudo que viu no corpo. Quando nós lemos as profecias de Daniel, a gente nota profecias ali
também relacionadas ao fim, e em que Daniel viu coisas horrorosas, coisas que, digamos assim, provocaria medo, terror em qualquer pessoa. Por isso, logo ali, na segunda visão, aquela dos 4 animais, em que ele viu subir do mar, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal ao urso e o terceiro animal ao leopardo. Mas o quarto animal nem tinha o seu nome próprio. Simplesmente, Daniel disse que era um animal terrível. E ele foi vendo detalhes daquela visão. E no capítulo 7, no verso 15, está escrito que Daniel ficou com a sua mente perturbada. Ele teve medo, era só o começo. E ele já estava com medo, mas não aquele medo, aquele pavor que o levasse a desistir do que ele estava vendo, mas aquele desejo de aprender, de ter a revelação de tudo que ele estava vendo. Foi quando ele pediu que o Senhor revelasse para ele tudo aquilo que ele estava vendo. No mesmo capítulo, falando da mesma visão, no verso 28, a repetição de que ele, embora não entendeu, mas ele ficou, digamos, está escrito que ele ficou como que sob um desmaio, perdeu os sentidos. Lá no capítulo 8, no último verso, o mesmo relato, também depois de uma visão, ele tem um impacto que ele chegou a ficar doente. Ele teve ausente do seu trabalho por alguns dias. E, enfim, em várias situações, Daniel, ele teve aquelas revelações profundas relacionadas com o tempo do fim. Ele viu tudo isso no corpo e ele sentiu estas influências negativas no seu corpo. Quanto a João, aliás, a gente só está citando, não fugindo de nosso tema, mas para estabelecer aqui um contraste entre a escolha de Deus, que é soberano, para o profeta. Deus revelou, mesmo ele estando no corpo. Mas para João, tudo seria revelado no Espírito. Tudo precisaria que ele fosse até o céu, ir ao céu, ir lá e ver aquela estrutura magnífica do reino de Deus, ver o trono, ver a glória do Senhor no corpo seria impossível.
ele não suportaria. Por isso, o apóstolo ele começa a descrever imediatamente, isto é, ouvindo a voz forte, como de trombeta, a voz do Senhor, ele foi arrebatado no Espírito. E que lindo! Aí ele começa a ver, primeiramente, ele viu um trono e naquele trono assentado. Depois, então, ele começa a descrever a glória, a beleza daquele assentado no trono. E ele viu, e nós iremos aprender nesses vídeos, ele viu toda a estrutura do reino de Deus, do trono de Deus, aliás, e teve também a revelação das coisas futuras, das coisas relacionadas ao tempo do fim. Me acompanhe, pois, em cada vídeo e com certeza nós teremos a revelação detalhada dessas coisas pertinentes ao tempo do fim. Amém e amém.